Seja muito bem-vindo ao Coletivo, ao seu programa semanal de entrevistas da TV Unifev, afiliada à TV Brasil. Bom, você aí de casa já deve ter ouvido falar e tem ouvido falar cada vez mais sobre a reforma tributária. É um tema delicado, um tema que vai interferir sim no nosso dia a dia, mas que a gente sabe que é bem complexo de entender, né? Então a gente convidou aqui para estar em nossos estúdios hoje o professor do curso de Direito da Unifev, Dr. João Francisco, que é especialista nessa área também e vai tentar traduzir um pouco para a gente aqui tudo o que está acontecendo, né, doutor? Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigado, Fabiola. Agradeço a todos que estão assistindo. Muito obrigado pela oportunidade e espero sanar as dúvidas necessárias de todos. Com certeza a gente vai tentar, né? O curso de Direito é muito conhecido, né, em toda a região aqui, então é sempre um prazer receber o corpo docente da Unifev para nos ajudar em algumas dúvidas, né, professor? Eu queria começar pela pergunta mais básica possível, né? O que é a tal da reforma tributária? E ela, assim, de forma geral, ela trata de reduzir impostos, que é o que todo mundo quer saber, vai reduzir o imposto que a gente paga, ou ela apenas vai modernizar o sistema de alguma maneira? O que é essa reforma? Bom, a princípio, a reforma tributária é uma emenda constitucional, né, que altera o formato da cobrança dos tributos e cria alguns tributos de forma diferente. Tende-se a reduzir um pouco a carga tributária, né, mas a mudança maior desta reforma tributária se refere justamente à sistemática de cobrança. O Brasil, comparado a outros países da América Latina, por exemplo, é o país que mais tem obrigações acessórias, que a gente chama, né? Que são as obrigações de se fazer declarações e complementar as informações para a Receita Federal, para a Fazenda do Estado, e isso gera um custo para as empresas. E esse Muita custo, burocracia, né, professor? muita burocracia. E esse custo acaba sendo alto. A reforma tributária vai simplificar esse trabalho todo das obrigações acessórias, né? E tende sim a reduzir alguns tipos de tributos, e a mudança da cobrança em si já é uma redução. Apesar da carga tributária nossa ser relativamente alta, em torno de 32% a 33%, né, ela é uma carga compatível com aquilo que o Estado oferece à população. Né? Tá. Então, assim, ela vai ter uma redução. Às vezes, nós não vamos perceber de imediato, porque há um período de transição, né, desses tributos. Todavia, a gente vai perceber uma mudança na própria sistemática do sistema todo, e essa mudança vai favorecer o contribuinte e os consumidores, no caso, principalmente agora no então começo. você já começou com uma notícia boa, né? É o que a gente quer saber, né? A gente ouve falar disso bastante, né? Tem ouvido cada vez mais. E é isso que o consumidor pensa, né? A pessoa comum aí de casa, o cidadão, fala, mas e aí, né? E para mim, e para o meu bolso? Então, quer dizer, a gente vai falar um pouquinho mais aqui para vocês aí, entenderem melhor o que de fato vai mudar no teu dia a dia, né? Porque a gente sabe que tem mudanças no IPTU, no IPVA, então nós vamos falar detalhadamente sobre tudo isso. Professor, a gente também percebe que é um consenso, que a reforma ela é positiva, é isso mesmo? E você acha que ela segue, então, para uma aprovação aí para os próximos meses, talvez? Sim, ela foi aprovada agora na Câmara dos Deputados, né? Por se tratar de uma emenda constitucional, ela segue para o Senado, e o Senado vai votar também da mesma forma que a Câmara dos Deputados votou as alterações, eles vão votar, e acredito realmente que politicamente, né, é impossível a gente dissociar política de tributo, Com né? certeza. Mas politicamente é o momento adequado, e essa reforma acontece agora quando o Brasil está precisando de uma modernização de todo o sistema e de uma facilitação. Vai desonerar alguns pontos da nossa economia, né? E trazer alguns benefícios para a gente. Então, politicamente, é o momento adequado, e eu acredito que essa reforma deve ser aprovada até o final do ano.
Ah, que bom. E ela vem, mas ela vem de muitos anos, né, professor? O pessoal fala em coisa de 30 anos que a reforma vem sendo discutida, é isso mesmo? Mas ela foi sendo atualizada, né? Esse texto foi sendo atualizado. Sim, no decorrer desse tempo, e realmente em torno de 30 anos que há discussão sobre uma reforma, a necessidade de uma reforma tributária, o texto foi sendo alterado e foi sendo adequado. Essa reforma tributária, por exemplo, ela se baseia muito no IVA que é cobrado na Europa, né? O Imposto sobre Valor Agregado. Tá. O próprio IBS e o CBS que a reforma está criando no momento, que vai juntar alguns tributos e alterar a cobrança desses tributos, a forma de cobrança desses tributos, é o modelo europeu, né, que já deu certo na Europa, já deu certo nos países desenvolvidos e a gente vai aplicar aqui no Brasil. Tá. O setor da indústria, ele parece apoiar muito a reforma, né? Você acha que, de forma geral, assim, a reforma, uma vez em prática, ela vai colaborar mais para a economia do Brasil? Ela pode dar um novo gás para o nosso desenvolvimento? Olha, a própria alteração da sistemática de cobrança, a facilitação dessa sistemática, as declarações, as obrigações acessórias, vão facilitar para a indústria, para o comércio, para os prestadores de serviço que têm que prestar as informações e tende, sim, a facilitar a cobrança do tributo, né? Tanto para fiscalização quanto para o contribuinte. E essa redução, esse IVA, esse sistema, ele funciona da seguinte maneira: não há mais cumulatividade dos tributos. Ou seja, os tributos não são mais cobrados em cascata, que a gente chama, eles não vão se acumulando no decorrer da cadeia. Os valores de compra são creditados e são diferenciados do valor de venda. Essa diferença é que vai ter o recolhimento do tributo. Em cada ponto da cadeia produtiva, desde a matéria-prima até chegar ao consumidor final, vão ser descontados os créditos e pagos somente aqueles valores que forem agregados ao produto, até o consumidor final. Então, quando chegar para a gente, por exemplo, um produto, a gente vai pagar o imposto referente àquela operação, enquanto os outros já foram pagos dentro da cadeia. Vai ficar um pouco mais justo, vamos Vai dizer ficar assim? um pouco mais justo. Ah, que bom. E aí, essas mudanças, a gente, uma vez que a reforma for aprovada, sancionada, enfim, a gente já começa a sentir as mudanças no dia seguinte, professor? Como é que é essa transição? Olha, realmente, essas mudanças a gente vai ter um período, né, de transição. O CBS e o IBS, que são os impostos de valores agregados, né, eles vão ter um período até 2032, salvo engano, e eles vão sendo graduais. Até são 10% agora em 2026, 10%, mais 10% em 2027 e assim sucessivamente até 2032, onde os outros impostos, ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI, eles vão ser riscados do nosso mapa. Jura? Que beleza. Vai ser realmente simplificado, então, né? Isso Vai, tudo, né? vai ser bastante simplificado e tende a melhorar bastante. A Tá. mudança que a gente pode sentir agora é o que a gente chama de imposto sobre o pecado, Ah, né? sim. E a gente acho que vai falar um pouquinho Vamos, mais já vou te perguntar especificamente sobre esse dele. imposto do pecado, que eu pesquisando sobre isso, eu li esse termo e eu achei bem interessante. Mas antes disso, professor, me fala uma coisa, por que a gente precisa pagar imposto? E para onde vai todo esse dinheiro? Explica para a gente de forma simplificada aí. Bom, vamos tentar simplificar essa sistemática. A gente precisa pagar imposto porque legalmente somos nós que sustentamos a nossa máquina estatal, a nossa própria máquina estatal. Então, os impostos, eles são uma cobrança pecuniária compulsória, né? Como está no nosso Código Tributário Nacional, especificado dessa forma. Nós somos obrigados a pagar os tributos para que a gente sustente a nossa máquina estatal, a nossa administração pública, seja municipal, estadual ou federal. Por isso a gente tem impostos nas 3 esferas de governo, né? Dessa forma, os projetos com saúde,
educação, assistência social, né, previdência. A gente tem as contribuições e os impostos justamente para sustentar o que o Estado aplica. É uma distribuição de riqueza que o Estado faz, por exemplo. Quando ele faz um projeto de saúde, um projeto de educação, né, ele está distribuindo aqueles valores que nós recolhemos como tributos, como impostos, por exemplo, para a população que necessita daquela assistência. Perfeito. E quais são hoje os principais impostos pagos no Brasil? Olha, os principais impostos, a gente vai ver a alteração de alguns deles agora, né? IPI, COFINS, PIS, ICMS, ISS, que é municipal, imposto de renda, que todo mundo ouve falar, né? São os principais tributos. ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes, o IPVA, que basicamente todos que têm veículo pagam IPVA, né? São os principais tributos que nós temos, assim, que a gente ouve falar bastante no dia a dia. Alguns outros tributos a gente vê em áreas mais específicas, imposto sobre exportação, imposto sobre importação, né? Que são já voltados para aqueles contribuintes que têm essa operação, né? Que mandam produtos para fora do país ou que trazem produtos, por exemplo. Então, nem todos acabam pagando esses impostos. Tá. Agora, me fala uma coisa, sobre o impacto no IPVA, que a gente sabe que é um dos impostos que a gente paga todos os anos, né? E quem tem veículo aí sabe disso. Verdade. E muitos pagam chateados, né, pelo valor, porque realmente é caro, é alto. Qual é o impacto que a gente vai sentir nesse pagamento, professor? Bom, a mudança do IPVA, basicamente, é a inclusão de alguns outros veículos que não são só mais automóveis agora. A partir da aprovação da reforma tributária, helicóptero, navios, né, embarcações, vão entrar e vão pagar o IPVA. Eu nem sabia que eles não pagavam, então quer dizer, eles vão pagar agora. Vão pagar IPVA. Além do que a alíquota agora vai ser progressiva. De que forma? Eu posso dar um exemplo assim, um veículo que fere o meio ambiente, né, ou que polui mais o nosso meio ambiente, ele vai pagar uma alíquota maior do que um veículo elétrico, por exemplo. Né? Então vai ter esse ajuste de acordo com o perfil do De veículo. acordo com o perfil do veículo. Não vai ser mais em relação ao valor do veículo, é isso? A relação do valor seria a base de cálculo. Tá. Né? O valor do veículo, o valor da tabela FIPE seria a base de cálculo. Mas a alíquota pode ser 2%, 3%, 4%. Hoje a gente tem uma alíquota praticamente geral para os automóveis de passeio, por exemplo, de 4%. Né? Um automóvel de passeio, depois da reforma tributária, que seja elétrico, que não polua o meio ambiente, uma energia limpa, ele pode ter uma alíquota menor, pagar 2% ao invés dos 4% que a gente está acostumado. Interessante. Então, quer dizer, a reforma ela vem também defender o meio ambiente nesse sentido? Sim, sim. Incentivar, né, o uso dos veículos elétricos? Sim, a Constituição brasileira, ela define no artigo 225 que nós temos que ter um meio ambiente de vida saudável, né? E é compromisso do Brasil, né, com a ONU até 2030, a redução da emissão de poluentes, principalmente do CO2, que a gente costuma queimar bastante nos nossos veículos. Com certeza. Né? Então, dessa forma, o Brasil vem de encontro com o compromisso assumido de redução de emissão de poluentes. É um incentivo, né, à aquisição de veículos que, por exemplo, preservem o nosso meio ambiente e a nossa vida saudável. É o futuro, né, professor? É o futuro. Mas, enquanto isso, a gente sabe que muitos têm os veículos normais, né, comuns, vamos chamar assim, e automotivos. E agora, você acha que nesses veículos que a gente tem, basicamente, a gente vai sentir uma redução no IPVA? Sim, provavelmente. Considerando que a gente tem diferentes combustíveis, né, para esse exemplo, a gente vai sentir a redução nessa alíquota, a diferença nessa alíquota. Talvez não num primeiro momento, mas com o passar do tempo e a transição ocorrendo, isso tende a acontecer. Tá. Tem um impacto também previsto, me parece, em heranças e doação. O que quer dizer isso, professor?
Da mesma forma que o IPVA, o imposto sobre heranças e doações, ele vai ser progressivo, a alíquota. Então, essa alíquota pode ser de acordo com o valor da herança, o montante que vai ser transmitido, por exemplo, pode ser 2%, 3%, 4%, 5%, né? Conforme a lei vai definir, porque a gente depende agora da edição de uma lei complementar, que vai definir os tetos e as bases das alíquotas, né? Ou seja, o mínimo e o máximo de alíquotas, né? Mas a principal mudança nesse caso é que esse imposto será cobrado, pertencerá ao domicílio do falecido. Né? A gente costuma falar em direito do de cujus. Né? Mas assim, ele vai pertencer ao local em que o de cujus residia. Tá. Ele não vai pertencer mais ao local, por exemplo, do imóvel, se era num outro estado ou se era fora do país, né? Que às vezes não havia, inclusive, cobrança. Tá. Por ser fora, não ter como demonstrar. Tá. Nesse caso, vai ser no domicílio do de cujus. Então, por exemplo, se o falecido morava no estado do Paraná, é o estado do Paraná que vai receber o imposto. Ah, entendi. Então, quer dizer, a reforma, pelo que você está dizendo, ela não trata apenas dessa questão de definição de alíquotas, mas para onde também vai esse dinheiro, é isso? Para onde vai o dinheiro e de que forma, né? Ele vai chegar até o estado que tem o direito, né? Ou o município que tem o direito. De receber isso, né? Isso. Legal. Na questão do IPTU, também teremos mudanças? Teremos algumas mudanças. O IPTU já tem uma alíquota progressiva, já é autorizado. A principal mudança do IPTU é a alteração da base de cálculo por decreto. Tá? Porque até o presente momento, o prefeito não poderia alterar o IPTU, a base de cálculo do IPTU, por decreto. É permitida a cobrança da alíquota progressiva, é permitido que se faça a atualização dos valores do IPTU, todavia a base de cálculo não poderia ser alterada. Agora, com a reforma, a base de cálculo poderá ser alterada por decreto, ou seja, ganha agilidade a Fazenda Pública, no caso municipal, para fazer as alterações necessárias. Outro parênteses importante, quer dizer, a reforma tributária ela não trata só de impostos federais, é municipal, estadual e federal, as 3 esferas, né? Sim, ela vai envolver as 3 esferas de governo. Todo mundo, então, vai sentir esse efeito aí, né? Sim, de uma forma ou de outra, a reforma tributária vai chegar até a gente. Com certeza. O custeio da iluminação pública pelos municípios, também me parece que vai sentir uma alteração. Sim, a iluminação pública, o custeio da iluminação pública vai poder ser direcionado, né, para manutenção ou para o desenvolvimento, para novas instalações da iluminação pública. Né? Então, ou seja, o município vai poder investir se tem algum problema na iluminação ou se tem algumas reformas que seriam necessárias para que a população não fique sem iluminação pública, vai poder investir nesse quesito também. Tá. Quais outras mudanças os municípios vão sentir? Porque a gente percebe em muitos casos, assim, os prefeitos reclamando, né? A gente paga tanto imposto por aqui, recolhe tanto e vai embora, a gente não vê esse dinheiro. Onde mais a gente pode sentir essa mudança, professor? Olha, a principal mudança é realmente no ISS. Tá. Né? Os municípios vão ter uma liberdade dentro das alíquotas mínima e máxima para definir as alíquotas do ISS. 2%, 3%, de acordo com os serviços prestados. E os serviços prestados também serão cobrados no local de consumo da prestação. Tá. Então, por exemplo, eu presto serviço na área de advocacia, mas presto serviço em São José do Rio Preto. O imposto recolhido da nota fiscal referente a esse serviço vai para São José do Rio Preto. Uma empresa de São José do Rio Preto que presta o serviço aqui em Votuporanga vai recolher os tributos aqui. Tá. Então, ou seja, a riqueza que a população em si possui e consome através de serviços ou até de mercadorias vai ficar
aonde a população está. Então, acredito que essa é a maior vantagem que os municípios e os estados terão. Tá, com certeza. Você acha que também a gente vai sentir impactos na geração de empregos? Vai melhorar essa questão também? Sim, eu acredito que sim. O maior impacto na geração de emprego, na verdade, é o desenvolvimento do país, né? Então, assim, se o país se desenvolve e cresce numa margem maior do que vem crescendo atualmente, cresce 3, 4, 5% ao ano, tende-se a gerar mais emprego. Simplesmente porque haverão pedidos, as fábricas terão vendas e terão que entregar os produtos, né? Os prestadores de serviço também terão mais serviços e isso tende a aquecer a economia. Né? Aquecendo a economia, a geração de emprego é praticamente garantida. Porque, assim, penso eu que não adianta reduzir só a carga tributária do emprego, as contribuições referentes a um funcionário. As empresas não contratarão mais por isso se elas não têm para quem entregar o produto. Então, é uma junção. Paga-se um pouco menos, né? Gasta-se um pouco menos, melhor dizendo, com os funcionários, e o aquecimento da economia e o crescimento junto a isso tendem a gerar mais emprego. Tá certo, professor. Bom, a gente está aqui com bastante expectativa, né, nessa reforma e tudo. Você discorreu sobre vários pontos positivos sobre ela. Você acha que ela deve ser aprovada ainda esse ano, na sua análise, do que você tem acompanhado? Eu acredito que sim. Caminhando agora para o Senado, né, que é o trâmite normal de uma emenda constitucional, o Senado pode ainda fazer algumas alterações no texto que segue para ele. Tá. Se essas alterações forem somente de forma ou de escrita, né, ou seja, só para um melhor entendimento da lei, por exemplo, o Senado aprovando segue para sanção. Tá. Mas se houver alguma alteração substancial, uma alteração, por exemplo, no entendimento quanto ao ITCMD, olha, não, o Senado não concorda com a Câmara dos Deputados e a gente não quer que seja no domicílio do Decujus. A gente acha que tem que ser no local onde está o bem. Né? Então, se o Senado faz essa alteração, é considerada uma alteração substancial. Aí volta. Volta para a Câmara dos Deputados. Tá. O que não impede que o restante da reforma seja aprovado. Ah, tá, então, entendi. eles podem fatiar né, a sim. reforma e aprovar ela por partes. Tá. E a parte que não foi concordada, né, ou que não esteja de acordo, volta para a Câmara dos Deputados. Todavia, acredito que o Senado deve ser rápido na análise, assim como foi na Câmara, e caso seja necessário, deve voltar para a Câmara dos Deputados e ser votado com rapidez também. Porque o que nós vemos hoje nos nossos representantes é que há interesse da parte deles em aprovar a reforma. Há interesse da parte deles que haja um crescimento no Brasil e que seja modernizado o sistema tributário brasileiro. Né? Até, como eu disse, facilita para nós consumidores, para os empresários, né? Mas facilita também para o fisco. Né? A evasão fiscal, por exemplo, no Brasil é muito grande, a sonegação, né? A gente ouve falar. E isso implica diretamente nas políticas que nós temos de assistência, de educação, de saúde. Né? Falta verba, a gente reclama muito, mas a gente não vê o imposto, né? Isso. E a gente vê justamente nessas políticas, mas acaba faltando quando há sonegação, quando há evasão fiscal, por exemplo. E o fisco vai, com a simplificação do sistema, acaba ficando melhor para o fisco também. Isso também é bem interessante, então, né? dos dois lados, a gente vai ter melhorias. Facilitar essa fiscalização, porque realmente a fiscalização. Quem deve tem que pagar, né, professor? É isso. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, então, pessoal, mas a gente volta daqui a pouquinho, continuando esse bate-papo aqui super interessante sobre reforma tributária. Não saia daí. Estamos de
volta com mais um bloco do programa Coletiva, que hoje está falando sobre reforma tributária. Esse assunto importante que a gente tem ouvido cada vez mais na mídia, tem muita expectativa em torno dessa aprovação e que a gente sabe que vai interferir sim no nosso dia a dia. Então a gente convidou aqui para falar sobre isso o professor do curso de Direito aqui da Unifev, Dr. João Francisco, que está aqui tirando as dúvidas da gente, falando de maneira bem simplificada sobre como tudo isso vai interferir aí no nosso cotidiano, né? E, professor, no bloco anterior, a gente falou sobre o imposto do pecado. O que seria esse termo? O que significa isso? Olha, a gente costumava brincar antigamente, né, que sonhar era bom porque sonhar não pagava imposto, né? Pecado em si também não vai pagar imposto, né? Tá. O imposto sobre o pecado, a gente brinca, né, a gente na área tributária brinca dessa forma, mas é um imposto sobre aqueles produtos que trazem algum grau de nocividade à nossa saúde, como bebidas, cigarros, né? E que podem ser nocivos também ao meio ambiente. Então, a gente usa a palavra pecado, né, para se referir dessa forma, mas são esses tributos. Esse tributo, criado agora com a reforma tributária, né, esse é o único tributo que pode ser cobrado praticamente de imediato. Tá. Né? Ele vai incidir sobre esses produtos, a reforma tributária sendo aprovada, né, nos moldes que a gente falou no bloco anterior, né, ou seja, o Senado aprovando a reforma tributária e sendo sancionado, o presidente vai poder criar ou editar uma MP, né, uma medida provisória, já criando esse tributo para ser cobrado já no próximo ano. Tá. Mas hoje eles pagam impostos. O que vai mudar? Hoje eles pagam o IPI, por exemplo. Tende a essa carga tributária desse imposto ela ser um pouco mais pesada, justamente para desestimular, né, O consumo. a utilização, o consumo desses produtos que são nocivos à saúde. Porque vai aumentar o valor, claro, Vai que é o aumentar o consumidor valor. que paga no final das contas. É, Né? é justamente essa questão do imposto sobre o pecado. Como tem um grau de nocividade à saúde, é desestimular o consumo desses produtos. A intenção desse tributo, além de ser arrecadatório, mas é principalmente essa, desestimular o consumo desses produtos que nos prejudicam. Tá certo, professor. Bom, e na internet, pesquisando, né, para a gente conversar aqui, eu encontrei alguns mitos e verdades, né, sobre esse assunto que é bem extenso, né, a gente sabe que o texto da reforma é muito extenso também. Por exemplo, entre eles, a reforma tributária, ela vai aumentar a tributação do setor de serviços e isso prejudicará a população. Mito ou verdade? Olha, eu acredito que é um mito. E eu explico porque eu usei a palavra acredito. Né? Nós dependemos, logo depois da aprovação da emenda constitucional, de uma lei complementar, de uma edição de uma lei complementar, que vai definir as alíquotas que serão aplicadas. Então, por exemplo, nós teremos nessa lei complementar a definição de alíquotas mínimas e máximas, e os municípios e os estados poderão trabalhar dentro dessas alíquotas. Né, dentro desses limites mínimo e máximo, certo? Então, a gente vai depender para saber se vai onerar um pouco mais ou vai desonerar um determinado setor da edição dessa lei complementar. Tá bom. Mas acredito eu que a intenção política agora, no momento, não seja onerar nem o setor de serviços, nem o setor de produção, nem o setor industrial. É justamente o contrário. Apesar da carga tributária em si não sofrer uma grande mudança, né, tende-se a baixar 1, 2 ou 3%, aquela carga máxima que a gente tinha de 33% tende a cair um pouquinho, né, pela própria sistemática do tributo, pela própria forma como ele passa a ser cobrado agora. Tá. Né, e acredito que o setor de serviços também vai passar por isso, vai poder se creditar de algum serviço que foi consumido na própria cadeia daquele serviço prestado. Tá certo. Outra dúvida, a reforma ela vai prejudicar os estados menos desenvolvidos?
No caso ali, região norte, nordeste? Olha, se a gente fosse ter uma reforma tributária, simplesmente olhando a criação dos tributos, o IBS e o CBS, que estão no texto da lei, né? A contribuição sobre bens e serviços ou imposto sobre bens e serviços, os estados fatalmente seriam prejudicados. Todavia, para que não haja esse prejuízo para esses estados que têm um consumo menor, realmente, né, foi criado um fundo de desenvolvimento para ser aplicado nesses estados. Esse fundo, até 2032, vai girar em torno de 240 bilhões de reais, né, e que serão aplicados nesses estados, justamente nos casos de isenção que o Estado cria para desenvolvimento, para facilitar justamente a aprovação da reforma. Foi um acordo feito entre os governadores e as suas bancadas, os seus senadores, né, para que não houvesse prejuízo para esses estados, que dependem realmente de um repasse maior ou melhor do governo federal, para que eles continuem atendendo a população. Bacana. Então, essa transição não vai ter tanto impacto assim, né, para eles? Não, nesse primeiro momento vai justamente nesse primeiro momento, esse fundo visa a suprir as necessidades que esses estados teriam. Tá certo. A reforma tributária, ela vai alterar a tabela do Simples? De imediato, a tabela do Simples não sofre alteração. O que pode acontecer é que, como o imposto sobre valor agregado que será cobrado, ele fique melhor ou menos oneroso que a própria tabela do Simples. Dentro da cadeia produtiva, né? Eu sei que eu estou falando bastante sobre cadeia produtiva, mas é porque o imposto incide em todas as etapas, né? E dentro dessa produção e dentro dessas etapas, pode ser que os impostos sobre valor agregado criados agora com a reforma onerem menos as empresas que hoje são optantes pelo Simples. E elas poderão optar por não pagar o Simples e recolherem o IBS e o CBS. Tá certo. A reforma ela vai trazer alguma redução no preço dos produtos da cesta básica, professor? É previsto, sim, que haja redução, e aí eu volto àquela situação da lei complementar, né? A lei complementar vai definir o que são os produtos da cesta básica, porque a gente falar, por exemplo, em cesta básica é muito amplo. Quais são os produtos que pertencem à cesta básica, ou que fazem parte da cesta básica? Hoje a gente não tem uma definição legal do que é uma cesta básica. A gente tem alguns modelos, mas não existe legislação apontando para isso. Tá. Né? Então, a lei complementar tende a relacionar os tipos de produtos, né, e criar uma isenção para a cesta básica. Então, tende-se a cair o preço, porque eles vão acabar ficando sem cobrança de impostos. Essa lei complementar, então, que o senhor falou bastante, ela vem, então, para detalhar um pouco mais a reforma, é isso? Sim, ela vem regulamentar a reforma, vamos dizer assim. Porque a emenda constitucional não define, por exemplo, as alíquotas, né? É a lei complementar que vai definir as alíquotas. Inclusive, a emenda constitucional prevê que essa lei complementar seja editada para que se possa dar andamento na reforma. Então, nós vamos ver os efeitos, principalmente depois da aprovação dessa lei. Com exceção do imposto sobre o pecado, né, que pode ser editado agora, que pode ser instituído, perdão, por uma medida provisória, os outros impostos e as alíquotas, as bases de cálculo, deverão ser necessariamente feitos ou criados por lei complementar. Tá. Essa lei deve demorar ainda? Essa lei deve sair no próximo ano agora. Tá. Né? E como a gente tem o princípio da anterioridade, o princípio da noventena, só vai poder ser cobrado a partir de 2025, 2026. Tá. Professora, a questão da agricultura, né? Quando a gente fala em cesta básica, produtos de cesta básica, a gente logo pensa nesse setor. Eles vão sentir algum impacto por conta da reforma também? Olha, a reforma prevê isenção para o setor da agricultura,
né, para o setor da produção agropecuária como um todo, né? Todavia, vai ficar dependente também da edição da lei complementar, para definir quais são os setores específicos da nossa agricultura que terão a isenção. Tá. Professor, para a gente concluir, então, queria que você trouxesse aí as últimas ideias, as últimas análises sobre esse assunto tão complexo, mas que foi bem interessante da gente conversar aqui hoje. O senhor trouxe aí esclarecimentos muito didáticos. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Fabiola. Assim, a reforma tributária, ela é necessária. É necessária principalmente quando a gente começou a falar aqui, né? Eu disse na questão das obrigações acessórias, simplificar o pagamento do tributo. Simplificando o pagamento, simplifica-se também a fiscalização, né? O nosso dinheiro, de forma geral, ele vai para o nosso Estado, para os 3 níveis de governo que a gente tem, e vai ser aplicado e dar um retorno para a população. Quando a gente conhece melhor os tributos que a gente paga, né, a gente consegue visualizar onde esses tributos são utilizados. E isso gera uma segurança maior, tanto para o contribuinte, quanto para aqueles que fazem a nossa política, que definem a aplicação, que criam os orçamentos, né? Então, assim, vai ajudar bastante a gente ver o retorno do nosso tributo. Você acha que vai deixar o Brasil mais competitivo num cenário internacional também, professor? Sim, com certeza, porque a produção vai ganhar um up, né? Desonerando um pouquinho os tributos, né? Desonerando essa produção, os preços passam a ser mais competitivos e as indústrias, os prestadores de serviço, eles terão uma condição melhor de reaplicar aquele dinheiro em pesquisa, em desenvolvimento. Então, tende a gerar o que a gente chama de bola de neve, né? E gerar um crescimento, tanto nosso interno, quanto fora, né? Gerando uma competitividade maior. Uma última pergunta só que me surgiu aqui agora. Esses produtos que vêm de outros países para o Brasil, eles também vão ter alguma alteração nessa cobrança de imposto? Eles sofrerão a cobrança do imposto do IBS e do CBS, como os outros produtos, né? Ele não terá mais o imposto de importação, se ele circular aqui normalmente, né? Tende-se o quê? A igualar melhor, né? A deixar mais no mesmo nível dos produtos nacionais. Né? Você fala, vai reduzir um pouco o valor, você acha? Ou... Alguns poderão ter o valor reduzido, porque alguns vêm mais outros altos, poderão ter aumentado o valor. Tá, vai equilibrar vai então, equilibrar talvez. com o produto nacional. Melhorar essa disputa, né? Melhorar a disputa. Tá certo. Porque geralmente a gente procura algo de fora quando aqui tá muito mais caro, né? Exatamente. Então, assim, tende a deixar esses produtos em pé de igualdade com os nossos. Tá certo, professor. Muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo aqui e pelos seus esclarecimentos, viu? Bom, obrigada também a você aí de casa que nos acompanhou em mais um coletivo aqui da TV Unifev, falando sobre esse assunto bastante importante, que é a reforma tributária. A gente continua então agora com a nossa programação. Até a próxima!